Roda do Sol FM, indiscutivelmente a melhor. Programa Robson Luiz, o amigo da comunidade, agora mais perto de você. Paulo, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Paulo, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a sua gentileza de me escutar. É sempre um prazer. Eu falava da sua capacidade, da sua inteligência e do seu conhecimento. E quanta falta a gente sente de pessoas com o seu comprometimento, que ama essa cidade e que tem uma devoção e conhece bem os problemas. Ô Paulo, como é que você vê esse momento hoje aqui de Angra dos Reis? Eu fico surpreso porque eu conheço bem a prefeita, ela já teve várias reuniões comigo e eu vejo o quanto ela está engessada em não executar as ideias que ela me passou, tá entendendo? Porque realmente Angra hoje está passando por um problema muito difícil de imagem, de credibilidade, de atrativo para o grande público que poderia ir aí consumir e fazer com que o comércio se enriquecesse assustadoramente. Porque em outras cidades com menores condições de oferecer produtos turísticos para as pessoas, o comércio em si, a rede hoteleira, estão felizes, enquanto que Angra vive as moscas. Além das vergonhas que eu, apesar de estar de fora, eu me sinto apaixonado por Angra, porque é um lugar onde eu resolvi viver depois da minha aposentadoria, apesar de continuar morando em Rio de Janeiro, sendo caso em Búzios, tendo uma fazenda em Vassouras. Eu fico impressionado como não se usa o potencial que Angra tem para se desenvolver e para enriquecer as pessoas. Então, com isso, me entristece muito. Já visto um exemplo, a vergonha que foram os cruzeiros marítimos. Eu sou inteiramente contrário à existência desses cruzeiros marítimos, enquanto não houver um planejamento para receber os turistas de qualidade, porque esse é um cartão postal, um cartão de visita. O cruzeiro marítimo é um cartão de visita que aqueles milionários que estão dentro dos navios retornem em outras oportunidades para gastar o dinheiro em Angra, mas porque eles vêm, eles fogem rapidamente e criticam. Eu tenho uma série de amigos que fazem esse cruzeiro marítimo e eu fico com a cara no chão com as críticas que Angra recebe por parte deles e com toda razão. Perfeito. Agora, o que na sua avaliação, você conhece o mundo todo, viaja, agora recentemente a Itália e viaja o mundo todo, no seu ponto de vista, o que falta em Angra dos Reis? Qual é o principal alvo? Como deveria ser partir a parte política para o desenvolvimento e crescimento do nosso turismo e da cidade como um todo? Eu acho que Angra tem que ser focada como uma cidade turística e com um leve veio industrial. Eu conheço, graças a Deus, o mundo todo, vejo lugares em que o potencial de lugares onde a natureza foi pródiga, como Angra é no continente, como é no mar, as coisas são exploradas aí de uma forma muito medíocre, completamente medíocre. Então, o que eu acho que falta é um planejamento. O que eu acho que falta é de dar um basta ao populismo para
para que as pessoas do povo recebam dinheiro e não fiquem à mercê de somente ficar com as migalhas que recebem para calar a boca para não evoluírem. As pessoas são atraídas por anga para invadirem as áreas perigosas e que futuramente sofrerão drasticamente por essa atitude de invadirem áreas não permissíveis, que são áreas perigosas, áreas de risco, mas que vão estar aí com a esperança de terem bons negócios, terem possibilidade de crescimento, que não é a verdade que acontece. Você vê que grande parte dos funcionários da Braskem não são moradores de Anga. Haja visto o deserto que se transforma ali, o Camorim, a Verome, nos finais de semana, que todos vão para suas casas em outros municípios gastar o dinheiro que recebe na Verome, na Braskem e em outros municípios. Então, eu acho que tem que haver um planejamento de ocupação da cidade, mas voltada de forma em que as pessoas cresçam. Eu não vejo projetos para isso. Os projetos que eu vejo são projetos primários. Eu gosto muito, eu admiro muito, respeito muito a prefeita Conceição Raba, minha amiga pessoal, mas eu não estou vendo projeto nenhum sendo desenvolvido de vulto que o turismo realmente atraia essas pessoas de nível de capacidade, possibilidades de gastar dinheiro na cidade. Então fica difícil para a gente ficar defendendo uma causa onde não existe essa possibilidade. Perfeito. Agora, Paulo Araújo, no geral, hoje, Angra dos Reis tem um orçamento de R$1 bilhão. É um orçamento que poucas cidades do Brasil têm. Quer dizer, R$1 bilhão. Nós temos a usina nuclear que agora, em julho, tem uma concorrência pública, uma concorrência que vai entrar mais 2 bilhões de investimento para termonuclear. Ao seu modo de ver, no turismo, o que seria assim de mais? Aqui em Mambucaba, onde fica a rádio, tem o McLean, tem um spa aqui, é quase que um spa. E uma área tão linda em Mambucaba. Tirando o turismo, o que você acha qual seria o investimento maior para trazer mais dinheiro e condições para os nossos jovens do município? Não tira o turismo, coloque o turismo. Você conhece a Espanha? A Espanha é um lugar que vive grande possibilidade de crescimento, mas sempre voltada para o turismo. Então, eu acho que Mambucaba é um lugar espetacular. Eu, quando fui secretário de turismo, tive a oportunidade de correr o rio Mambucaba, não me lembro o nome, esse rio que rastreia aí a região. Eu vi o espetáculo que é, as corredeiras que esse rio fornece. Então, eu acho que tem que ser transformado essa região belíssima, esquecida do poder público, tem que ser transformada numa região para exploração turística de alta potencialidade. Esqueci indústria nessa área, porque a indústria, o que vai acontecer com a indústria? A indústria vai poluir uma área que não tem poluição nenhuma, não existe poluição. Hoje você vê, Jacuecanga se transformou num bairro dormitório, onde existem milhares de construções de kitnets, em que as pessoas ficam ali durante a semana, os operários, e depois vão embora das suas casas. Você veja a quantidade de ônibus que saem diariamente após o expediente, indo para outros lugares, outros municípios, Mangaratiba, Itaguaí, Rio de Janeiro, Volta Redonda. Então, eu acho que tem que ser explorado lugares em que as pessoas fiquem localizadas ali, gastem dinheiro aí. Então, eu acho que
tem que ser reformulada a filosofia de um local tão bonito, tão espetacular, que é Mambucaba, que ele quer, para que as pessoas usufruam dessa beleza natural que a natureza nos ofereceu. Pepe, inclusive, você está falando, tem um amigo aqui, o Wilson, que vou ter o prazer de te apresentar. O Wilson fez uma pousada aqui com 43 apartamentos, com um fino acabamento, está fazendo agora a quadra de esporte de grama sintética, um colosso, justamente para explorar esse turismo ecológico. Pô, Laura, hoje eu costumo dizer o seguinte, sem a gente querer menosprezar ninguém, mas com a sua experiência de um homem público, um homem de televisão, um homem que viaja o mundo todo, pela experiência que você tem, eu falo que às vezes Angra peca porque pensa muito pequeno. Eu sempre falei isso, se você fala isso as pessoas não entendem. Angra, não era hora já de Angra pensar grande? E sair dessas mesmices? Angra, o que eu estou ouvindo? Eu falei que eu costumo dizer que Angra dos Reis, as pessoas pensam muito pequeno. Não era hora de Angra pensar um pouco maior? Mas o que eu falei anteriormente, tem que acabar essa filosofia de populismo, de pensar miúdo, de pensar pequeno. Essa história de pensar pequeno é para colocar as pessoas em níveis inferiores, em níveis pequenos, não dando oportunidade de crescimento. As pessoas têm potencial, os moradores de Angra, os verdadeiros moradores de Angra, têm capacidade de absorver esse crescimento, têm possibilidade de transformar os seus distritos em toda a sua extensão de Angra em grandes áreas de desenvolvimento turístico, para que as pessoas, os turistas venham e fiquem aí 4, 5, uma semana e gastando dinheiro, gastando o que o comércio precisa vender. Olha, inclusive, eu sugeri à prefeita um projeto em que ela escutou, ficou empolgada, mas isso antes da campanha. E eu vou passar para vocês em primeira mão, viu, povo de Mambucaba? Eu sugeri à prefeita que se centralizasse Angra dos Reis, porque você vê, as pessoas hoje têm que ir a Angra para ir ao banco, tem que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, cansar esses ônibus desconfortáveis que não existe concorrência. Então, se coloca qualquer porcaria aí para o povo andar. Não, o que eu sugeri é descentralizar, é colocar polos, um polo em Mambucaba, onde teriam todas as agências bancárias, teriam essa quantidade de... Não precisava ter tanta loja de sapato e farmácia, como tem no centro de Angra. Colocasse postos de saúde grandes, que as pessoas recorressem em termos de necessidades imediatas. Outro polo desse tipo na Japuí, outro polo desse tipo na Maveirão, um polo turístico no centro, onde atualmente é o centro, se transformaria num polo turístico, sendo que a Rua do Comércio transformaria em rua de pedestres e tiraria a maior parte daquelas lojas que são populares lá, que você sente no Saara, na Rua da Alfândega. E a maior parte daqueles produtos a preços baratos, mas são produtos na segunda lavada, já está tudo esbeiçado, já está tudo desforme, já está tudo manchado. Então, vamos fazer, porque olha, como eu falei, eu tenho casa em Búzios também, lá não existe a beleza natural do que Angra tem. Você pode você pode explorar o turismo no continente, mas existe uma concepção foi feita por parte dos argentinos, em que o comércio é de primeiríssima qualidade e com preços muito inferiores ao de Angra. Eu provo isso, tá entendendo? Eu provo isso. O mesmo produto que eu compro lá, a camiseta, R$15,
alta temporada. Em Angra eu fui comprar 30 para fazer uma entrevista comigo numa televisão local aí de Angra. Eu levei, eu fiz uma coleção que eu gostei da qualidade da malha, gostei da qualidade da conjunção das cores. E aí lá eu tenho 28 dessas camisas, eu tenho uma coleção. E lá eu comprei fora da temporada R$13, na alta temporada 15. Aí em Angra eu comprei da mesma malharia que tinha escrito atrás, por R$30. Então isso demonstra que as pessoas, o comerciante aí, tem que aprender também a atrair, porque outra coisa é o comércio fechar os sábados à tarde e o domingo inteiro. O veranista vai gastar onde? Por de que forma, se o comércio está fechado? É verdade. Entende? Agora... Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Agora... Ou se muda radicalmente a filosofia desta cidade, ou então vai ficar entregue às baratas e as pessoas são obrigadas a mandar seus filhos a outros municípios para se desenvolverem, para estudarem, para fazerem faculdade, depois para se instalarem comercialmente fora da região de Angra, e volta e retorna para Angra as pessoas que vêm ávidas de ganhar dinheiro de forma fácil, que não é o normal. Olha, eu fiz, quando secretário de turismo de Angra, eu fiz o projeto de bandeira de qualidade, porque quando chega o verão vem os piratas, que são pessoas de saveiros, de veleiros de fora, que eles vêm da Bahia, vêm do Sul, vêm de tudo, sem ter o menor conhecimento daí do mar de Angra, eles se instalam aí em Angra a preços lá embaixo, que é para tirar qualquer um, é um tipo de van ilegal do mar. E aí o comerciante mesmo que trabalha, segura o ano inteiro a barra de ter essa navegação aí, ele se ferra completamente, porque não tem o que concorrer com esses piratas vagabundos que vão para aí, botando em risco, inclusive, os passageiros. Aí eu fiz um projeto de bandeira de qualidade, junto com a linha daí, com o SESC, com o Senai. Só eu movi 400 marinheiros desses que comandam esses naveiros, Alpende de Angra, nesse curso, receberam diploma e tudo mais. Mas ninguém vê nada disso. Acho que esse projeto até engavetado, esqueceram. É desanimador. Perfeito, Paulo. Eu não vou botar azeitona na empada de ninguém. Já avisei isso a prefeita, não vou botar, porque quem não tem capacidade não se estabelece. Se as pessoas não têm capacidade de fazer projetos para o desenvolvimento da cidade, que entregue seus cargos e peça demissão e dá tchau, tchau e pronto. Eu não tenho intenção nenhuma de ocupar cargo nenhum político, não tenho menor pretensão. Então, eu só estimo que Angra esteja tão largada, turisticamente falando, entre outras secretarias. Então, com isso, fica difícil você ver uma cidade como Angra, espetacular, ser vista com olhos terríveis que ela apresenta. Perfeito. Paulo Araújo, para a gente encerrar, eu quero ver um dia você vir aqui tomar um café com a gente. Agora, a gente não podia deixar de falar isso, porque quando fala de Paulo Araújo, fala do homem responsável pelo Gugu Liberato, que trouxe o Gugu, inclusive, para Angra dos Reis, que incentivou o Gugu a ter seu imóvel aqui. Rapidamente, para a gente falar, essa saída do Gugu Liberato do SBT. Já era esperado isso, Paulo? Esse é um caso que
ainda está sendo examinado por ele, pelos advogados dele. Eu não estou autorizado a fazer nenhuma divulgação. Só sei que é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que já fez muito em Angra, me ajudou muito com moradores de Angra. Aquelas que eu levei no programa dele foram outras. Mais de 500 pessoas nós ajudamos em Angra, porque ele não tem interesse em fazer esse tipo de divulgação, porque ele precisa se promover dessa forma. Ele faz isso para o bem-estar dele. Se ele, desse lado profissional dele, tomando essas atitudes que tem tomado, é uma coisa pessoal dele que não me diz respeito, tá entendendo? Eu só sei que ele está muito feliz, ele está muito tranquilo, eu falo com ele diariamente, ele está muito tranquilo, muito feliz, e é uma pessoa que eu tenho certeza, para onde ele for, que ele hoje não precisa mais de programas, é uma questão profissional. E para onde ele for, ele fará o mesmo sucesso de sempre. Perfeito. Paulo Araújo, eu quero um dia marcar para você vir aqui ao vivo, tomar um cafezinho com a gente, para dar um passeio lá naquela área rural, para tu ver coisa linda, aquele mato de Mambucaba. Isso, eu conheço, eu fiz um caminho, uma caminhada pela antiga Estrada do Ouro. Que se bifurca lá em cima, um lado vai para Paraty, a outra vai aí para Mambucaba, que é por onde os piratas roubavam o ouro e desciam por aí. Isso. É espetacular, elas têm as corredeiras, inclusive. Verdade. É espetacular, é maravilhoso. Eu quero parabenizar o povo de Mambucaba, apesar de eu sou ir aí, porque eu tenho uma vida muito atribulada, e aí fica muito distante da minha casa. Então, mas eu conheço, acompanho finalmente todos os passos da vida daí de Mambucaba, do crescimento de Mambucaba. Eu fiquei, há pouco tempo eu estive aí passeando, por curiosidade, eu fiquei impressionado com o crescimento de Mambucaba. É uma coisa incrível, como Mambucaba hoje é uma cidade. A meu ver, é o maior bairro que tem em Angra do Reis. É perfeito. Paulo, olha, foi um prazer imenso falar com você. E estou te aguardando aqui tua visita. Não me liga, não quero falar contigo fora do ar, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado. Você está no Rio, né? De Perequim, de todos os ouvintes dessa rádio que é tão escutada, tão ouvida. Eu mesmo, eu a ouço diariamente. Então, parabenizo os proprietários dessa rádio, parabenizo aos anunciantes dessa rádio e digo que realmente esta rádio é um marco para essa cidade. Grande abraço para vocês todos, para você, eu te admiro muito, Robson. Obrigado, querido. Fica com Deus, um prazer imenso falar sempre com você. Então, esse é o Paulo Araújo. É o homem com uma visão dessa que a gente precisa. Essa visão que eu falo sempre é a visão que a gente precisa para a nossa cidade. Roda do Sol FM, indiscutivelmente a melhor. Programa Robson Luiz, o amigo da comunidade, agora mais perto de você.